Olá pessoal, vamos iniciar hoje nossa aula, certo? Do nono ano. E essa aula ela fala justamente sobre a continuação, né, de tabelas verdades. Então nós vamos, essa aula é gravada, certo? Ela vai para o YouTube. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que são tautologias, contradições, e contingências. O que quer dizer isso? Gente, olha, quando a gente está fazendo tabelas verdades, a gente tem que notar, certo? Sempre a última coluna, que é aquela que vai dar a conclusão daquele valor lógico, certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma tautologia, a última coluna da tabela verdade, ela é apenas verdade, ok? Quando for contradições, a última coluna será só falsidade. E quando tem contingência, quando é contingência, quer dizer que a última coluna ela tem os valores lógicos de verdadeiro e de falso, tá? Então, a gente vai ver cada uma dessas definições hoje. Então, vamos começar por tautologia. Então, o que seria uma tautologia? Então, pela definição, certo? A gente chama de tautologia as proposições compostas, ou seja, aquelas que têm mais de um valor, né? Mais de um conectivo, mais de uma proposição e assim por diante. As proposições compostas, né? O que a gente chama moleculares, tá? Então, elas são proposições compostas cuja última coluna da tabela verdade vai encerrar somente com letras V, tá? De verdadeiras. Então, vamos lá. Então, basicamente, tautologia. Então, vou parafrasear, tá? Quando a última coluna, certo? Da tabela verdade encerra, tá? Somente a letra V, que é a verdade. Vamos lá. Vamos ver. Então, tautologia é quando a última coluna, tá? Da sua tabela verdade, ela encerra apenas com a letra V, ok? Vamos lá ver um exemplo. Vamos dizer que eu tenho a seguinte proporção composta. Eu tenho a negação, tá? De P e não P, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Para construir a tabela verdade, eu sempre falo para vocês que a gente vai observar, ok? As proporções primeiro, que são essas letrinhas. Então, vejam que todas aí são P. Então, isso quer dizer que só tem uma proposição simples, que vai ser P, ok? Então, eu coloco aqui que é P. E se só tem uma, 2 elevado a 1, como a gente já tinha visto na última aula, né? Então, são só duas linhas, tá? Depois, eu vou ver se tem alguma negação. Aqui tem, ó, não P. Então, segundo, negação. Depois, eu tenho aqui uma conjunção que é dentro do parênteses. Eu tenho P e não P, tá? Na ordem. Então, P e não P, certo? Peguei quem estava dentro do parênteses. E, por último, eu vou negar todo o valor lógico que deu aqui dentro. Então, eu tenho a negação de P e não P, tá? Tem que seguir a ordem. Lembra que para fazer a tabela, primeiro, tá? Eu vejo as proposições simples, depois eu vejo conectivos, tá? A ordem de conectivos é negação, depois é disjunção, depois conjunção, depois disjunção exclusiva, depois condicional e, por último,
a bicondicional, certo? Porém, antes de tudo isso aqui, será as proposições simples, tá? E nessa situação aqui, olha, eu vou ver primeiro quem está no parênteses, tá certo? Para depois poder fazer esta negação aqui completa, porque antes disso aqui tudinho a gente tem que ver quem está nos parênteses. Enfim, vamos construir a nossa tabelinha. Se só são duas casas, né, duas linhas, isso quer dizer que eu vou dividir os valores lógicos, ó, e nessas duas linhas. Então, eu tenho duas, vai ficar 1 a 1. Então, um é verdade e outra é falsidade. A negação, ela inverte o valor lógico. Então, quando for verdade, isso aqui vai passar a ser uma falsidade, certo? Porque troca o valor. Se esse aqui é F, a negação disso é o quê? Verdadeiro. E agora eu vou fazer a conjunção, que é esse I. Lembrando, conjunção só é verdadeiro quando ambas forem verdades. Então, só acontece quando for assim, ó, V e V. Aí é verdade, tá? Se não ficar assim, então isso é tudo falso. Nessa situação aqui, eu tenho V e F. Então, não é V e V. Então, isso aqui é falso. E esse daqui, olha, é F e V. Então, isso aqui também é falso. Só é verdade quando tem esse I aqui, olha, que é esse chapeuzinho, só é verdade quando ambas forem verdadeiras. Então, nessas duas situações aqui, olha, que é P primeiro e não P, certo? Então, eu pego esse valor e esse valor e esse. Como ambas estão diferentes, então, todas as duas são falsas. Como eu quero a negação de tudo isso, eu sei que a negação de falso e falso é só inverter. Se eu tenho falso e falso, a negação vai ser o quê? Verdadeiro e verdadeiro. Como essa é a última coluna, certo? Então, isso aqui, essa tabela verdade, ela é chamada de tautologia. Certo? Então, tautologia é quando a minha última coluna da tabela verdade só dão valores verdadeiros, ok? Vamos passar aqui a folha rapidinho. E a gente vai ver agora o que são as contradições, certo? Vamos lá. Então, agora, o que seria uma contradição? Ó, contradição, na verdade, é quando a última coluna, tá certo? Ela só dá valores falsos. Então, pela definição, a gente chama de contradição toda aquela proposição composta, tá, gente? Cuja última coluna da sua tabela verdade só encerra com a letra F de falsidade, tá bom? Então, é bom a gente entender que a gente tá aqui classificando essas tabelas, tá? Eu posso chamar ela de contradição, de contingência ou de tautologia. Isso depende, tá bom? Dos valores lógicos que forem resultado, ou seja, a última coluna. Tá bom? Vamos lá. Então, contradição aqui, tá certo? Pela definição, vai ser, tá certo? A tabela verdade cuja a última coluna você está focando direito, tá? Cuja última coluna, tá? Só apresenta F, que é a falsidade, tá? Ok? Então, nessa contradição, eu tenho que observar se a última coluna, ela só tem falsidades, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui para a construção dessa tabela e ver se ela é ou não uma contradição. Vamos ver aqui, por exemplo, P e não P, que foi a última que a gente observou, só que agora eu não vou mais negar, tá? Vamos lá, eu só tenho aqui, ó, uma proposição, que é P, né? Então, eu sei que só é duas linhas, porque se eu tivesse P e Q, né, que é duas letras diferentes, seriam 4, mas como eu só tenho uma, então, fica assim mesmo, tá? Então, vamos lá, eu tenho P, depois eu vou fazer a negação, que é não P, tá?
E por último, eu faço tudo isso aqui, que é P e não P, ok? Não tem mais o que fazer, porque aqui só tem esse e esse aqui, então, acabou. Vamos lá, primeira linha, a gente sabe que é V, né? Porque aqui a gente vai, nessa coluna, a gente separa os valores, né? Então, vai ser, se eu tenho 2, separando na metade, isso aqui vai ficar 1 a 1. V e F, né? A negação disso é porque quando for verdadeiro vai ser falso, quando é falso passa a ser verdadeiro, a gente inverte. E P e não P é a gente juntar esses dois com o I. E o I só é verdade quando ambas forem verdadeiras. Nenhuma dessas situações aqui, ó, ambas são verdade. Então, nessas duas situações eu tenho uma contradição, tá? Por que uma contradição? Porque a última coluna, tá? Só deu valores, tá? Falsos. Então, eu preciso observar isso, eu preciso olhar para que a gente possa construir essas tabelas verdades, tá bom? Vamos agora ver a contingência, certo? Que é aquele que apresenta os valores lógicos. Eu tenho verdade e falsidade, ou seja, é inconclusivo, né? A gente não tem uma determinação. Então, vamos lá. Contingência. É aquela tabela verdade, tá por definição. É aquela proposição, né, composta, onde a última coluna da tabela verdade tem tanto a letra V quanto a letra F, tá bom? Então, pelo menos uma vez, se só tiver um V lá no meio de um monte de Fs, mesmo assim é uma contingência, tá? Se tiver pelo menos um V ou um F lá misturado, é uma contingência. Então, tá certo? Pela definição, será a proposição, né, a tabela, cuja última coluna, certo? Possui V e F, ao menos, tá? Uma vez. Ou seja, vai ter os valores lógicos lá misturados, tá? Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. A gente encontra muitas contingências, na verdade, tá? É mais complicadinho a gente fazer, a gente achar tautologias e contradições. Geralmente a gente só acha mais contingências, certo? Vou dar um exemplo aqui rapidinho de P condicional não P, tá? Para não perder muito tempo. Então, eu tenho aqui, olha, P é V e F, né? Não P é a negação disso. Então, se é V, passa a ser F, se é F, passa a ser V. E aqui na condicional, a regra da condicional diz o seguinte, que só é falso se for uma verdade chegando numa falsidade. Isso aqui é falso, tá? O resto é tudo verdade. Então, quando a gente vai olhar aqui, ó, saiu de V, chegou em F. Então, isso aqui vai ser falso, tá? Só que aqui é de F em V. Quando é invertido, né? Quando sai de F e V, isso aqui pode ser verdade. Certo? Então, como eu tenho valores lógicos aqui, olha, diferentes, isso aqui é chamado de contingência, tá? Essa é a minha tabela verdade. Então, basicamente, nós temos tautologias. Vou até fazer aqui um resumo aqui para vocês, tá? Na classificação das tabelas verdades, nós temos o seguinte, ok? A gente pode separar, né, em 3 situações distintas, tá? Essa classificação é classificada em 3. Primeiro, é a tautologia.
que tudo tem que ser verdade, ok? Ela pode ser uma contradição. Que é tudo falso. E ela pode ser uma contingência. Que é quando a gente tem os valores lógicos, que pode ser verdade e falsidade ao mesmo tempo, tá? Vai ter lá tanto o V quanto o F, ok? Então, eu tenho aqui tautologia, contradição e contingência, certo? Cada uma dessas tabelas aqui, tá? Elas vão ter na última coluna esses valores lógicos. Se é tautologia, a última coluna é só verdade. Se é contradição, a última coluna é tudo falsidade. Se é contingência, tem tanto verdades quanto falsidades. Pelo menos uma vez vai estar lá, tá certo? Ou uma coisa ou outra. Pessoal, hoje a gente encerra a nossa aula. Haverá atividades lá no Google Classroom, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar, tá certo? Bom dia para vocês.